Livro O Despertar da Leoa, capítulo 1, parte 3. Em busca de afirmação. Algumas semanas passaram e uma evangelista por quem eu nutria um profundo respeito veio à nossa cidade. Ali estava a minha chance. Ela me convidara com uma outra amiga que também estava grávida para almoçarmos com ela. Minha amiga era uma mulher de negócios excepcional, que havia experimentado uma conversão radical e estava sacudindo a Ásia com o evangelho. Talvez a visão da leoa tenha sido para ela. Decidi levantar casualmente a ideia durante o almoço e ver como ela reagiria. Na data marcada para o nosso almoço, fez um maravilhoso dia de sol em Winter Park, na Flórida. Depois que nós três percorremos as ruas por algum tempo, finalmente deixei cair meu corpo grávido em uma cadeira para almoçar. E me perguntei como eu poderia introduzir a leoa naquela conversa de amigas fazendo compras. Mais tarde, enquanto comíamos, a oportunidade surgiu. Minha amiga nos disse que estava esperando uma menina, e a evangelista disse que estava animada com a probabilidade de eu ter uma menina também. Mas e se for outro menino? Perguntei. Ela ficou perplexa por eu ter levantado essa possibilidade. Afinal, ela raciocinou. Eu já tinha 3 filhos e John precisava de uma menina para ser o seu xodó. Foi então que decidi contar a história da leoa e a proclamação que ouvi que teria um filho. Não tenho certeza se o que eu disse fez sentido. Na verdade, sei que não fez. Afinal, eu mesma não estava nem um pouco convencida. Sabia que a visão era real, mas em minha apreensão eu ainda não conseguia fazer qualquer relação entre mim e a imagem da leoa. Continuei falando, tentando descrever aquele encontro, mas como eu poderia esperar que elas entendessem quando eu mesma estava confusa? Minhas divagações se refletiam nos rostos preocupados delas. Percebendo que havia chegado a um impasse, parei abruptamente. Houve uma longa pausa depois disso. Enquanto a evangelista olhava de modo hesitante para mim, finalmente ela perguntou: "Para quando é o seu bebê?" 10 de outubro, respondi timidamente, aliviada por dizer algo que fazia sentido. Recostando-se, ela sacudiu a cabeça e disse com confiança: Não é possível você ser uma leoa até lá." Eu quis gritar: "Eu concordo!" Mas sentindo-me ligeiramente ridícula, apenas concordei com a cabeça. Por um lado, me senti aliviada, mas por outro, ligeiramente chateada, definitivamente constrangida e possivelmente insultada. O que ela quis dizer com "não é possível ser uma leoa até lá"? Estávamos na primavera e outubro estava a mais de 5 meses à frente. Afinal, quanto tempo essa transformação em leoa poderia levar? Porque eu havia contado minha visão, afinal. Deveria ter esperado até descobrir que estava grávida de um menino. Ela percebeu minha confusão e explicou: "Ainda há muita coisa em você que Deus precisa trabalhar. Você não vai estar livre até outubro." Bem, era verdade. Embora eu não tenha gostado da franqueza da mulher, concordei com a avaliação dela. Lentamente, a conversa voltou ao seu ritmo normal anterior, enquanto eu fechava a boca e permitia que meus pensamentos se voltassem para dentro. Ela só havia dito o que via claramente refletido em mim. Até meu marido John constantemente me dizia: "Deve ser difícil viver em sua mente, Lisa, com tantas preocupações e medos acumulados em você." Ele estava certo, e as coisas pioravam cada vez mais o tempo todo. Eu estava cansada de ser um projeto de restauração em longo prazo. Chega de desculpas. Durante anos eu vinha dando desculpas para mim mesma. Eu era uma sobrevivente de câncer,
mãe e dona de casa com um passado problemático, que queria apenas sobreviver aos filhos em idade pré-escolar. Seria possível que Deus pensasse que eu estava destinada a mais que isso? Haveria algo poderoso e ligeiramente feroz esperando para ser despertado dentro de mim? Talvez a coragem me caísse bem. Afinal, eu não gostava de aventura quando era jovem. Houve um tempo em que as minhas ideias a respeito do trabalho dos meus sonhos variavam entre ser assassina profissional e astronauta. Sim, eu queria recuperar um pouco da força que havia perdido enquanto tentava me encaixar como esposa de pastor e uma boa mulher cristã. Estava cansada de ser considerada fraca e chorosa e de revisitar a dor do meu passado. Estava pronta para um desafio. Eu amava o fato de meu marido ser apaixonado e forte, mas estava cansada de me esconder atrás dele. Cansada de fixar a minha mente sem parar em tantas coisas que não tinham importância. Cansada de fingir. Talvez a visão da leoa fosse exatamente o que eu precisava. Em vez de boa e segura, eu estava pronta para ser vista como ligeiramente feroz e definitivamente focada. Dirigi para casa após o almoço naquele dia, agarrando o volante com mais força do que o necessário. Estava disposta a experimentar essa sensação de ser leoa na segurança relativa do meu carro. Abaixei os vidros e aumentei o volume ao máximo da música cristã contemporânea que tocava no meu rádio. E deixei o vento sacudir minha juba, no lugar do ar-condicionado. Tudo isso parece um pouco tolice, principalmente porque as leoas não possuem juba. Através das minhas lentes de Ray-Ban, em forma de gato, vi meu cabelo ondulado e iluminado no espelho lateral. Espera aí, estou vendo o dourado selvagem da leoa nesses cachos? Não vou estar pronta até outubro? Está bem, eu vou lhe mostrar. Sou uma leoa. De alguma forma, a combinação do meu passo em falso no almoço, da avaliação direta de minha amiga e de uma série de eventos não relacionados, uma transformação interessante começou a tomar forma. Foi como se uma crítica severa fosse lançada e um desafio tivesse sido feito. Com o nascimento do meu filho Arden Christopher, seu nome significa ardente, determinado, ungido, alguma coisa dentro de mim mudou. Embora outro filho significasse mais um fardo para uma mãe, tornei-me uma filha focada. Como você pode imaginar, como muitas outras mães, meu espírito ligado a Deus sofria pressão. Eu estava quase a ponto de me afogar nas ocupações do meu dia a dia. Ficava tão envolvida com minha lista de afazeres, que estava sempre aumentando e exigia cada vez mais de mim, que me esqueci de quem eu era. Eu estava cheia de inseguranças. Minha vida era pequena, egocêntrica, isolada, limitada, segura e ineficaz. Lembrava-me do meu nome, de com quem eu era casada e quem eram os meus filhos. Mas o que eu fazia e por quem eu era responsável ofuscavam a consciência de ser filha de Deus. Quando comecei a desacelerar, Deus começou a sussurrar força dentro de mim e a me chamar por outro nome. Para todos os outros eu tinha um nome que estava ligado a uma descrição de cargo. Eu era a mãe para os meus filhos, a esposa para o meu marido, a esposa do pastor para a congregação, mas para o Deus Altíssimo eu era simplesmente filha. À medida que foquei em apenas ser dele e em tudo que isso significava, a minha vida e a força fluíram para dentro dos meus dias. A vida e a força fluíram para dentro dos meus dias. E o descanso entrou em minha alma. Meu coração se ampliou. Depois do nascimento de Arden, comecei a sair da sombra das minhas inseguranças, dos meus medos, da minha zona de conforto e dos meus fracassos. E comecei a estender a mão para os outros. Escrevi o meu primeiro livro,
fora do controle e amando isso, enquanto amamentava Arden. Escrever esse livro abriu um mundo diferente para mim. De repente, eu estava falando para mulheres em meu país que estavam famintas por autenticidade. Em resposta ao sofrimento e à fome dessas mulheres e à necessidade evidente de relações femininas saudáveis, escrevi mais livros. O tempo passou, nós nos mudamos da nossa casa no ensolarado e quente e úmido estado da Flórida para outra casa no ensolarado, frio e seco estado do Colorado. A mudança para o Colorado colocou nossa família mais dentro de casa e ao redor da mesa. Ela também nos posicionou para passar por muitas transições. Algumas vezes durante os 10 anos seguintes, quase poucas demais para notar, eu era identificada ou chamada de leoa. Nesses momentos eu simplesmente sorria, contente por não ser mais um gatinho doméstico assustado e tímido. Imaginei que a história da leoa tinha sido concluída e que minha transformação pessoal estivesse quase no fim. Mas